Oi, gente, tudo bem com vocês? Vim trazer hoje um conteúdo do mais precioso ainda. Minha alma quis falar com vocês hoje sobre isso. Queria explicar um pouquinho sobre as memórias mais profundas que a gente tem. E quem veio de um lado disfuncional tem essas memórias ainda não conscientes, né? Ou seja, tá no inconsciente, porque elas são muito regressivas, que são as primeiras lembranças e as primeiras memórias, as primeiras dores que o bebê fez, né? Assim que a gente tem a concepção, ou seja, houve o zigoto, a gente já é capaz de absorver a dor da mãe, né? E a gente sabe que quem veio de lá disfuncional, essa mãe provavelmente tem dores. E conforme ele vai crescendo no útero, toda aquela rejeição da mãe, as impressões que a mãe tem sobre ele, às vezes as impressões que os parentes têm sobre ele, o pai, vai já engramando negativamente nesse feto do útero, que eu já chamo de bebê, vai engramando nesse feto dores, emoções, também as condições físicas que estavam ali, uma mãe que não se alimenta bem, uma mãe que usa drogas, tudo isso já vai gerando desconforto para esse bebê. E depois a gente tem o parto, que ele já pode ser também traumático para a criança. O parto dói, tá? Para a criança também, para esse bebê. E ele, quando a mãe recebe esse bebê e olha para essa criança, a primeira condição ali que desse olhar já é engramado, né? Eu tô repetindo aqui porque o Stories cortou. Já é engramado. E depois toda essa condução, como esse bebê vai ser recebido, como ele vai ser carregado, como ele vai ser aleitado. Se essa mãe tá com muita dificuldade de gestar essa maternidade, ela começa a não fazer o vínculo com esse bebê. Tudo isso esse bebê sente. Então ele vira memórias de inibação, que são memórias de dor, e começam a se... Porque se esse bebê percebe que ele está sendo rejeitado no ambiente e essa mãe está com dor emocional, ele vai começar o processo de autossacrifício. Ele vai começar esse processo de autossacrifício. Ele começa com uma primeira dor desse bebê, que é uma dor de eu não mereço amor. Ele não vai conseguir falar assim, né? Pensar assim, bebê, ele não tem nem eu, né? Ele não vai conseguir pensar assim. Essa mãe está indisponível por algum motivo e eu estou bem. Ele vai começar o processo de autossacrifício como? Eu não mereço amor. Há algo errado comigo. Então, vocês veem que como essa primeira crença, essa base nuclear vai reger a vida do indivíduo. Quantas pessoas que vieram de famílias disfuncionais falam: eu achava que eu era a errada da história. Eu sempre achei que eu era culpada da minha mãe me tratar assim. Por quê? Essa foi a primeira inibação, a primeira dor desse bebê. Então, se você já tentou muita coisa e você ainda tem questões na sua vida, ou seja, ainda está num vínculo indigno com a família, ainda está lá numa relação de dependência de alguma ordem, se você não está se sentindo bem fisicamente, tem doenças aí regendo, se você tem ansiedade, se você tem muitos medos, se você não consegue nem nomear o que você está sentindo, você não consegue nem ainda saber o porquê você ainda tá mal, mesmo que você tenha se separado da família. Provavelmente, essas memórias que ficam no nível corporal, ou seja, estão no corpo, estão no campo energético, elas não foram acessadas, ressignificadas, transformadas, né? E foi a minha questão também, porque eu via que a terapia tradicional, ela não ia acessar isso. Quando eu fui trabalhar com a corporal, eu fui vendo que os bebês tinham grande quantidade de programas de inibação, memórias de inibação, que são memórias de dor.
tá? E isso, se a gente não trabalha ali com a família e com esse bebê muito pequeno, isso ele carrega isso por toda a vida. Então, todo um conjunto de crenças nucleares vai se formar a partir dessas primeiras impressões do bebê. Então, isso é importante. E aí, eu comecei a trabalhar no energético, né? Eu tenho esse dom, é um dom mesmo, de conseguir visualizar essas primeiras dores do bebê e ajudar o cliente a ter esse acesso e ressignificar, que é a técnica que eu chamo de harmonização, tá? Então, se você tá sentindo que carrega muito peso, que tem algo errado na sua vida há muito tempo, relacionamentos, questões com trabalho, dinheiro, a sua saúde, questões também em relação à sua espiritualidade. Se você não está vivendo uma energia de alegria, de amor, você está mais no medo, na ansiedade, na preocupação excessiva, provavelmente ainda esses enegramas de inibição estão regendo aí e comandando parte das suas crenças para sua vida. É o que o Jung falava, né? A gente, enquanto você não se torna consciente, essas dores vão existir e você vai chamar isso de destino, né? Então, a terapia energética, a minha terapia de harmonização, ela vai agir aí. A gente pode trabalhar outras questões também, mas ela vai no cerne da dor. Por quê? A partir do momento que esse conjunto de crenças, e conjunto de dores foram formados, eles vão regendo a nossa vida. Se você sente que também quando você era bebê, a sua mãe provavelmente não te tratou bem, não cuidou de você, ela te deu para outras pessoas, você se sentiu rejeitado, esse pai nunca entrou ali no hall da sua vivência, e é esse o diferencial da minha terapia energética, né? De conseguir acessar essas primeiras dores. E quando a gente acessa no conteúdo traumático, é mais difícil de acessar no sentido de que precisa de uma técnica específica, não é todo mundo que faz. Por exemplo, a psicologia tradicional não vai acessar isso, né? Porque é pela fala e o bebê não tem nem eu, então ele não tem como acessar, mas o energético é capaz de olhar para essas memórias. E a partir daí, dessas primeiras dores, a gente começa a fazer um processo de harmonização, ou seja, que são downloads energéticos para aquele bebê, aquela memória do bebê, para que você se sinta forte o suficiente e ressignifique essas dores e consiga, assim, separar-se da sua mãe como uma mãe suficientemente boa. Separar-se significa olhar para essa história e voltar no tempo e dizer: eu não sou o errado. Eu, como bebê, não podia estar errado. Essa dor é da minha mãe, da minha família, da minha transgeracionalidade. E aí você se separa e você vai conseguir ter os downloads, a impressão no corpo dos programas de ação. Ou seja, você vai sair da inibição, que é dor, para ação, que são as vibrações mais elevadas. Alegria, amor, harmonia, continuidade, esperança. A gente vai colocando esses novos regentes aí para sua vida, para você conseguir ressignificar. E essas memórias do bebê dolorosas, elas passam a ter uma memória mais vigorosa, mais compatível com a vida que você quer ter. Então, se você já tentou várias coisas e você está vendo que sua vida está parada, você está com angústia, você está com dor emocional, medo, a família te atinge muito, né? Porque o bebê começa esse processo de autossacrifício. Então, esse não conseguir se separar-se da família tem uma razão. Ser muito atingido pela família tem uma razão. Estão nessas memórias. A gente consegue aqui, né? Eu consigo aqui trabalhar com você esse campo mais regressivo, né? É um conteúdo muito elucidativo, que realmente vai na origem dessas dores. E quando a gente ressignifica a origem,
a gente muda todo um padrão, porque foi na crença original, tá? Então, esse é o grande ganho da terapia energética que eu faço, que eu chamo de harmonização, tá? Se você sentir no seu coração de fazer, se você sentir de fazer essa harmonização, eu não tenho horário especificamente agora, mas eu tô abrindo lista de espera, então vou deixar um link aqui, que é um formulário, para você se inscrever, tá? E assim que eu tiver vaga, eu entro em contato com você pelo WhatsApp e a gente vai conversar e vai se falar, tá? É uma sessão específica para tratar essas dores, tá bom, gente? Então, senti de falar com vocês aqui para explicar mais sobre o meu trabalho e também vocês terem conhecimento de que muito dessas dores podem estar no bebê. Tem um vídeo no canal que eu explico sobre isso, eu vou deixar ele também, se vocês quiserem saber mais profundamente como se formam essas memórias, tá? Principalmente esse programa de inibação e como ele se transforma em ação, tá? Então, a sua vida não precisa perecer, você não precisa ficar sofrendo com os gatilhos da sua família, você pode ressignificar.